nenhuma informação. Pronto, iniciado, Ana. Muito obrigada, doutor Rafael. Então, estamos aqui hoje, né, para uma assembleia ordinária da Associação dos Multiproprietários do Hot Beat Suites. E iniciando a nossa solenidade, né, gostaria de verificar se quem gostaria de presidir a nossa assembleia hoje. Pode ser eu, Ana. Como de costume. Então, né, como de costume, também eu me proponho a fazer o secretariado, né, que daí eu faço a ata e passo as informações para vocês posteriormente, todos de acordo com a presidência e com o secretariado dessa assembleia? Sim. Sim. Certo. Sim. Vamos passar, então, ao início, né, da leitura do edital e a gente começa as apresentações. Então, a nossa primeira pauta é a atualização do andamento das ações judiciais em curso e a apresentação da conclusão do diagnóstico jurídico do empreendimento. A segunda pauta é a definição do planejamento estratégico das ações judiciais para o exercício de 2026. A terceira pauta é a apresentação dos índices de inadimplência, e a quarta e última pauta é a aprovação do orçamento do exercício de 2026, com a possibilidade de reformulações e adequações das regras relativas à contribuição associativa, estando sujeitas às futuras modificações no Estatuto. Então, inicialmente, né, passo a palavra para o nosso presidente da mesa para as boas-vindas. E, posteriormente, a gente vai seguindo a pauta. Perfeito. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu agradeço aí imensamente aí o Dr. Rafael e sua equipe pela disponibilidade e pelo apoio aí na realização de mais uma assembleia. Antes de iniciar os nossos trabalhos, aí eu convido a Raquel, que é a vice-presidente, e já justificando a ausência do Rafael, presidente, agora no final da tarde ele teve um imprevisto, né, até um problema de saúde com sua mãe, que voltou aí ser hospitalizado, né, mas aí está tudo em ordem, né, ele vai dar notícias para nós em breve, tá? Aí a Raquel, como vice-presidente, né, eu convido ela só para dar uma fala inicial, né, dos nossos trabalhos. Fique à vontade, Raquel. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo? Sobre a nossa associação, a gente tem se empenhado bastante em dar o nosso melhor aqui na diretoria, né? E houve algumas mudanças nesses últimos meses para melhor. Acho que a gente está se adaptando ainda, né? Mas agora a gente já está com o aplicativo, já está com um monte de novidades aí. E também que temos que planejar aí como que vai ser 2026. Então, aí as pautas vão falar por si. Vou deixar o Márcio dar continuidade. Ok. Eu vou compartilhar a tela, eu não sei se já está. Ana, compartilho por aqui, né? Aqui está Perfeito, ok. estamos Tá vendo. Só pode colocar no modo apresentação ali que fica melhor para todo mundo. Perfeito, pessoal. Vamos iniciar nossos trabalhos. Ó. Como já relatado, nós tivemos a convocação no prazo conforme estatuto. Foi divulgado aí de forma bem transparente, com a devida antecedência. Estava no nosso site, também no aplicativo. Vocês receberam também por várias vezes, acredito, eu acho que foram 2 vezes, no e-mail, né? E também aí no nosso grupo aí de associados, tá? Então a Assembleia foi bem divulgada, conforme já relatada a pauta a nós. Nós vamos primeiro, vocês vão
Doutor Rafael, vocês vão colocar os itens ou seguir na sequência ou eu entro com a minha fala? Acho que já o item 1 da pauta, que é a atualização das ações em andamento e conclusão, já podemos passar a palavra aqui para o doutor Everton, que junto comigo vai conduzir esse ponto e já vencer esse ponto. Perfeito. Então você pode ficar à vontade, a gente passa a palavra aí para a assessoria jurídica já para estar elencando aí o item 1, que é a atualização do andamento das ações judiciais da associação. Né? Como já é de conhecimento aí dos associados, nós já impetramos aí 3 ações judiciais, né? E hoje, nessa assembleia, é o momento aí que a assessoria jurídica vai, né, nos posicionar como está, né, essas ações, né, e também faz um diagnóstico aí do próprio empreendimento, né, e para futuras decisões aí na área jurídica. Fique à vontade, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou trabalhar aqui na compartilhar a tela. Só um minutinho para fazer o ajuste aqui. Bom, pessoal, então, tratando das ações judiciais, né, do HBS, né, deixa eu só recolher aqui a imagem de vocês, né? Então, nós temos a primeira ação declaratória de nulidade de ato jurídico, né? Cancelamento de registro, teledecipatório. O que é essa ação, em resumo, né? Que se o pessoal já acompanha, a gente já pode ter explicado em outros momentos. Mas foi uma ação que a gente colocou de forma objetiva as questões da representatividade, a violação da representatividade dos adquirentes, tanto, obviamente, que é uma ação que engloba todos os adquirentes, mas que a associação é que tem a legitimidade para defender vocês, né? Então, o objetivo dessa ação é que seja respeitado que todos sejam convocados e tenham o direito de voto nas assembleias, né? Esse processo judicial, ele recebeu um parecer do Ministério Público, tá? Nossa última reunião, ela foi, me parece que em outubro ou em setembro, mas desde aquele momento o processo está com juízo após esse parecer ministerial, né? E fizemos uma manifestação validando os pontos do Ministério Público, mas indo um pouco mais detido na questão, porque o Ministério Público entendeu que existe um prejuízo de mérito nessas questões da violação, porém existe uma matéria anterior e principal, que é que houve um desrespeito na forma como esta convenção foi aprovada. Então, nós pedimos que, além disso, seja observada essa questão de uma matéria, de uma nulidade absoluta da própria associação, da própria convenção. Nesse sentido, nós temos, então, uma outra ação judicial, que é a mudança, que ela é uma ação mais completa sobre a nulidade da convenção, e ela vai abordar toda, e aliás, ela aborda toda essa convenção que foi de forma também irregular, né, ilegal, podemos dizer, né, porque não respeitou os preceitos legais. Então, essa convenção ela tem que ser anulada como um todo, né? As anulações dessa convenção de 21, né, sem a aprovação dos proprietários, limitar o direito de voto, representatividade e outras todas questões que lá foram deliberadas, né? Então, o objetivo desta ação da quebra da nulidade de convenção é a gente voltar ao status quo na convenção original que foi colocada em 2015. E esperamos, então, que o próximo passo dessa ação possa haver ainda mais alguma manifestação do Ministério Público, e pode-se, então, até final de ano ou início do ano, a gente já ter uma sentença judicial sobre esses casos, e entendemos que estamos num ponto positivo
onde eu despachei esses processos com o juízo, ele entendeu toda a situação de vocês, mas é obviamente que somente a sentença de primeiro grau é que vai nos dar a segurança de que nós tivemos os pedidos procedentes naquilo que nós requeremos em juízo. Por outro lado, nós temos uma ação de obrigação de fazer, né, que é a questão da quebra da LGPD, para que possamos ter todos os dados, né, não sensíveis, né, dos adquirentes, para que possamos, então, trazer a comunicação a essas partes, né, dos pleitos da associação, organizar as pessoas, os seus titulares, então, atuais do empreendimento, e esse é o objetivo principal desta demanda. Nesse sentido, essa ação ela foi recepcionada, depois debatemos a questão de ter uma assistência judiciária gratuita, algo que foi depois definido que a gente pagaria as custas e daria seguimento ao processo. E como último andamento, nós tivemos, então, né, uma liminar que não foi deferida nesse momento, né, porque entendeu que tem que analisar todo o mérito do processo, e o juiz está com o processo concluso, né? Então, possivelmente, ele vai abrir aqui também uma manifestação ao Ministério Público para poder verificar do seu interesse legítimo a esse processo. E como nós temos aqui matérias, tanto nas outras demandas, quanto nesta ação aqui, de matéria exclusivamente de direito, entendemos que o debate das provas, o debate da instrução processual, né, do andamento desse processo, ele vai ser mais rápido, porque a prova documental já está toda dentro do processo, tá? Então, alguma manifestação a mais em cima do Ministério Público deve ocorrer ainda, e tendo esse parecer do MP, esperamos ele favorável, né, nós já vamos ter um desenho de para onde está se encaminhando esta ação, para um lado mais positivo, que é o que esperamos, da mesma forma como estamos recebendo nas outras ações de nulidade de convenção, um parecer favorável do MP naquilo que nós temos pleiteado, tá? Em relação a um procedimento administrativo da Prefeitura de Olímpia, que são acesso às plantas, para que a gente possa validar de forma bem contundente, com muita segurança, sobre como foi feita a disposição do empreendimento, tanto de áreas comuns, quanto de áreas privativas, quanto da distribuição das frações ideais do empreendimento. Então, a gente pediu isso e tivemos a negativa, sob o argumento de que haveriam dados de terceiros e haveria também uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados, o que, ao nosso sentir, é uma ilegalidade absurda, né? Hoje, os entes públicos, para tudo, querem colocar a questão da LGPD, né? Mas não analisam a lei, que quando nós não estamos pedindo dados sensíveis, né? Ou seja, dados sobre detalhes mais íntimos de cada um que está ali envolvido, CPFs e tudo mais, isso não configuraria, então, dados sensíveis, né? Então, qual o remédio jurídico que nós temos para combater isso, né? E essa questão peço ajuda aí do doutor Rafael, só que eu não estou, ou da doutora Ana, sobre a questão do mandado de segurança, se foi colocado isso já à coletividade, que seria a ação cabível para essa negativa que foi feita pelo poder público. Então, peço aí a consideração. Já foi apresentada à diretoria, né, tanto a negativa da prefeitura como a possibilidade, né, do mandado de segurança, e posteriormente a gente vai conversar aqui sobre a possibilidade, né, do ajuizamento, do impetramento desse mandado pela associação. Vai ser aprovado hoje. Perfeito. Bom, Márcio, essas são as atualizações, então, em princípio, a gente teria mais uma ação para ser ajuizada. O doutor Everton bem falou ali na questão da negativa da prefeitura, foi absurda, né? Ela negou as plantas falando em LGPD, não tem nada a ver, né, o LGPD com o assunto.
Até porque as plantas, vocês são proprietários dos imóveis. Até há uma vedação, né, uma proibição de acesso público a plantas, desde que teve o assalto ao Banco do Brasil, que o pessoal teve acesso às plantas, alugou uma casa na frente, cavou um túnel até o cofre e sabiam onde estava o cofre, porque as plantas sempre eram públicas. A partir disso, né, no Brasil se vedou o acesso a plantas de imóveis, mas essa vedação não é para proprietários, né? Proprietários têm o interesse de ter acesso às plantas dos imóveis. E a LGPD, então, mal construída, mal apresentada, até porque o artigo 11º da Lei Geral de Proteção de Dados diz que os dados não são sensíveis quando necessários para exercício de um direito, né? Então, é a mesma fundamentação que a gente tem na LGPD, na ação da LGPD que a gente está trabalhando. Então, sim, deverá ser aprovada pela coletividade. O prazo é decadencial de 120 dias a partir da negativa. Esse prazo, se não me engano, vai até fevereiro, né? Os 120 dias, se não me engano, é até fevereiro que esgota. Mas é importante, então, vocês deliberarem para que a gente tenha mais essa ação para ter acesso às plantas do empreendimento. Perfeito. Deixa eu só. Nesse passo, a gente já pode entrar na votação ali, né? Ver se todos concordam com o impetramento, ajuizamento do mandado de segurança. Amanda tem uma dúvida ali, vamos dar a palavra para a Amanda. Oi, boa noite. Eu não entendi, desculpa se eu perdi o comecinho aí, eu não entendi o porquê que a gente precisaria ter esse acesso às plantas. Entendo que seja importante, mas se for para a gente entrar com uma ação, ela entra na frente de outras coisas. Então, eu queria entender a importância de ter acesso a essas plantas. Então, muitas dúvidas se tem nos empreendimentos de Olímpia. Uma das dúvidas é se houve alteração ou não na incorporação original, né? E as alterações da incorporação original, assim como houve a alteração da convenção de condomínio, vários empreendimentos que a gente labuta aqui no escritório, houve também alteração ilegal na incorporação do condomínio. Inclusive, muitas vezes, transformando áreas privativas em áreas comuns em áreas privativas, alterando áreas condominiais, aumentando unidade, reduzindo unidades. Isso a gente vê na planta, né? Em alguns condomínios também nós temos a exploração de áreas comuns usadas pelo privado, pelo ente privado. Nós constatamos em empreendimento, por exemplo, que o restaurante, uma lancheria que está sendo explorada pelo administrador, está instalada numa área comum. Então, se ele quer explorar ali, ele deve explorar pagando o condomínio, pagando aluguel para o condomínio, né? Porque descobrimos isso olhando os projetos. Então, é fundamental, dentro do raio-x que é pensado no condomínio, uma das coisas que são fundamentais de analisar é a incorporação, ver se ela realmente foi entregue adequadamente, ver se há áreas comuns que estão sendo exploradas de forma privativa, ver se há alguma confusão. Eu acho que aqui no Hotbit não, mas qual é aquele que tem o Guarani, é no Hotbit a Praça Guarani, aquela? A Vila Guarani. A Vila Guarani, nós temos uma dúvida se a Vila Guarani está dentro se é área comum ou não, porque nós temos a delimitação, quando a gente vê a planta, a gente vê qual é a delimitação, inclusive, do próprio empreendimento. E há uma dúvida original aqui, se a Vila Guarani está dentro ou não da matrícula do empreendimento, se ela é comum. Então, Amanda, a gente tem muitas dúvidas. Repito e sempre repetimos, não quer dizer que há coisas erradas, né? Mas no momento em que a incorporadora não nos apresenta, não tem por que não apresentar se tem alguma coisa errada. O condomínio, a prefeitura não apresentou, também não sei se em parceria, a pedido da incorporadora, tanca o máximo possível, não dá também para aventar esse tipo de coisa, mas ela inventou uma desculpa esfarrapada para não apresentar as plantas. E aí, cada vez que nos negam algo que seria
de nosso direito, a pulga atrás da orelha começa a aumentar. Tá? A minha está do tamanho de um elefante aqui, atrás da minha orelha. Então, podemos ter acesso e vivermos e vislumbrarmos nada, mas a gente precisa ter acesso. Tá? Então, só para justificar para você, e é uma necessidade antiga, e a gente não consegue concluir, por exemplo, a nosso raio-x, porque no raio-x a gente analisa a convenção de condomínio, já vimos irregularidades, já apresentamos para vocês, mas o empreendimento em si é com base nos projetos que a gente vai concluir. Perfeito, muito obrigada. Nada. E, Márcio, temos então um prazo decadencial para tomada de decisão dessa ação, então, que é de 120 dias. Você, quando tem uma negativa de um ente público, né, e que essa negativa requer a medida a ser utilizada no mandado de segurança, ela tem um prazo decadencial de 120 dias da negativa. Então, essa decisão tem que ser tomada e a gente tem que trabalhar nessa ação o quanto antes. Possivelmente, agora, por conta de recesso, talvez a gente não consiga impetrar em novembro, dezembro, começa o recesso, né? Mas voltou ali dia 10, 12 e a ação já está indo para a rua. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida com relação à posição das ações jurídicas, né? Nós tivemos 3 e uma situação aí administrativa junto à prefeitura. Opinião minha, né? Eu, assim, como nós temos, né, uma ação judicial ainda pendente, o que eu vejo? Essa ação, ela tem que ser algo que tenha um reflexo imediato junto aos associados, né? Assim, para a gente manter, né, o quadro da associação e, principalmente, fazer novas captações. É importante? Importantíssimo a gente conhecer aquilo que a gente é dono, né? Mas eu vejo que uma ação dessa, a gente vai ter as plantas e a planta vai ser ferramenta para a gente usar para uma nova investidura, né? Então, de imediato, a gente não vai ter um reflexo, né? A associação teve um êxito, fez uma conquista, ganhou, que eu vejo isso, o momento agora, a gente está precisando disso, né? Depois, mais para frente, eu vou explicar o porquê, né? Porque a gente está terminando o ciclo aí da associação, né? Então, a gente tem que ter algo, né, material e relevante para manter o quadro e fazer novas captações, né? Isso é opinião própria minha aí. Agora, pode, não sei se o escritório aí fez algum levantamento em possíveis, né, ações ou possíveis aí atitudes, né, que a associação tem que fazer de forma administrativa ou jurídica, né, em alguns casos já levantado pelos próprios associados. Por exemplo, lá nós temos já planejado para esse ano a contratação aí da sonhada auditoria condominial. Esse trabalho vai demandar a ação jurídica também, né? Pelo histórico que nós temos de relacionamento, né, com a administradora, a gente viu que nada é fácil. Tudo é recusa, tudo é não. Então, a gente vai, sim, ter um trabalho de demanda judicial, né? Para exibição de documentos, né? Seja de obrigação de fazer, seja para conseguir documentos para a auditoria condominial trabalhar. Essa sim, a auditoria condominial eu vejo temível por eles, né? Por quê? Vai mexer onde algo nunca mexeu, né? O nosso condomínio, né, é fixado por eles. Vocês viram na última assembleia deles que eles apresentaram uma prestação de conta bem superficial, que até hoje não conseguimos, por exemplo, um parecer da auditoria independente que eles apresentaram para nós, né? A gestora contratou uma auditoria independente, né? Ou comprou, não sei, fez uma apresentação muito resumida, né? Onde foi apresentado só um recorte, né? Onde que nós questionamos lá presencialmente e até hoje estamos demandando, né,
de forma administrativa para conseguir uma DRE que eles não apresentaram, o próprio relatório da auditoria independente, né, se eles apresentaram na Assembleia, a gente tem, né, deveria ter acesso, né? Porque lá deve ter informação que não quer que a gente fique sabendo, né? Então, eu acho citações aí, ao meu ver, que a gente precisa de ações concretas, de reflexo imediato aí, rápido, para os associados. Um exemplo é acesso ao parque. Isso, se a associação tiver algum êxito, será muito bom, né, doutor? A gente esteve na Assembleia, eles mesmos relataram, ó, o apartamento já paga o acesso ao parque. Se é o apartamento, são as 6 pessoas ou as 8 pessoas que estão lá. Né? Aonde é que fala? Isso que eu não consigo entender. Aonde é que fala que é só proprietário? Né? Ó, se eu sou proprietário e estou lá, eu tenho 6 acessos. Se eu não estou, mas o apartamento já pagou esses acessos. Né? Então, eles falam, né, essa cobrança, ao meu ver, é completamente indevida. Né? Mas até hoje nós pleiteamos, né, novamente de forma administrativa, eles respondem em 2 linhas, mas não documentam, não, né? Então, isso eu vejo, não sei se tem algum meio jurídico, né, de estar vendo isso, porque isso será um ganho, né? Por exemplo, se a gente ter uma ação nesse sentido e derrubar essa cobrança, e aí vai ser um rótulo aí, né, para a nossa associação e um ganho material mesmo. Né? Outra situação colocada é o acesso ao parque, né? Aí eles responderam, ó, o parque é outra empresa, né? A outra empresa que limita o acesso de cotistas com alimento, com tal. Aí, segundo uma associada, né, que tem um pouco de conhecimento, falou que isso não pode, né? Mas eu desconheço a legislação. Né? Então, isso não sei se é o caso, né? Até a assessoria jurídica está estudando essa matéria para ver, porque eu vejo que isso, né? A gente conseguindo alguma informação além, a própria associação vai ter um peso bem significante aí, junto aos cotistas e junto até como credibilidade dos próprios associados também. São alguns exemplos, né? Isso é assim, opinião minha. Não sei se a Raquel também concorda ou se, né? Porém, eu não sei, né, Raquel, para a gente deliberar isso, eu não sei se é o momento, né, dessa nova ação, não discordando com relação à necessidade e à urgência dela, mas em nível de prioridade, acredito que a gente pode pensar, né, um outro caminho de algo aí mais próximo aos associados. Doutora Ana? Até nesse sentido, até o doutor Rafael pode me corrigir se, né, eu estiver errada, mas a Assembleia pode deliberar, né, a favor de que, havendo necessidade, né, de algum tema ser ajuizado, que a própria diretoria tenha essa alçada, autonomia, né, para fazer os ajuizamentos, claro, prestando contas, né, daqui a pouco fazendo uma enquete ou até uma própria reunião com os associados, mas deixar deliberado hoje que a diretoria tem autonomia, né, para definir ou não o ajuizamento de ações. E daí deixa mais livre, né, para que os temas sejam debatidos e as ações sejam ajuizadas nos momentos oportunos. Perfeito. Só o ponto aqui, Márcio, antes de passar a palavra para a Raquel, o ponto é a palavra que a Ana trouxe, né? Oportunidade, oportuno. Né? Porque tem certas ações que têm um momento adequado de serem ajuizadas. E essa da documentação do empreendimento, ela tem uma janela para ser ajuizada. Então, por mais que talvez, né, porque a gente tem dúvida se ela vai ter uma eficácia ou não,
se ela vai achar alguma coisa irregular ou não, a gente tem dúvida quanto a isso. Mas a gente tem uma janela para tirar essa dúvida. Ou então a gente esquece a dúvida, entendeu? Ou então a gente esquece pensar em planta, esquece porque já tivemos a negativa próxima vai se fundar na mesma base, e aí já teve essa negativa com a mesma base, você não consegue depois implementar o mandado de segurança com eles, a não ser que eles, de uma forma equivocada, baseiem em outro argumento, o que não vejo vejo como risco, né, apostar nisso. Então, existem algumas ações que são, por exemplo, nulidade da convenção de condomínio. Essa é uma ação que pode ser ajuizada a qualquer tempo que a gente acha que o ato é nulo. Alguns atos são anuláveis, então tem 4 anos para serem realizados a anulação. A Assembleia, vamos anular uma Assembleia? 2 anos para anular uma Assembleia, né? Então, alguns atos têm uma janela a serem praticados. E a gente pode perder essa janela se caso a coletividade opte por não enfrentar isso. É só esse o ponto. Tá? E de resultado, né, vamos falar sério, né? Resultado imediato para os associados, sim, pode ser que alguma tenha, mas todas elas acabam em decisão judicial, porque o não nós temos administrativo. Então, e todas em decisão judicial vão ser no mínimo 1 ano de discussão. Então, o resultado imediato não vai ser nenhuma, a não ser que se consiga uma liminar, mas esses assuntos nossos são tão complexos, e o judiciário está tão pouco acostumado, e dar uma liminar é extremamente difícil nas nossas ações, né? Porque o assunto, ele não pode ser, e aí na dúvida ele não dá liminar. Exemplo, uma liminar de acesso a todos aos parques, né? Se a gente tiver uma liminar dessas, olha, imagina a força que tem que ter o juiz para dizer, não, eu acho que vocês têm razão, vou dar uma liminar, todo mundo vai acessar o parque. Para o juiz dar um acesso desse, num parque privado, em última análise é um parque privado, é complicado. Então, assim, decisão imediata de benefícios aos associados, desde a formação da associação lá atrás, a gente sempre disse que tudo é muito difícil, que tudo é muito brigado, né? Mas, óbvio, respeitamos a decisão de qualquer um, mas é obrigação nossa de ofício dizer que a janela é única, né? Eu concordo com o doutor aí. Mas, assim, a gente não pode, né, ter um pensamento tão nessa linha, senão não teria um motivo da nossa associação. O judiciário é vagaroso? Sim, mas nós precisamos agir, né? Então, por isso, a associação nasceu. Né? Eu falo, por exemplo, com relação ao acesso ao parque, eles comercializaram, né, o empreendimento com isso. O proprietário vai ter direito a acesso gratuito ao parque, né? Agora, por que mudaram isso? Né? Então, assim, tinha que ser... porque o apartamento já paga o acesso ao parque, né? O nosso condomínio já está incluído lá, né, o valor de acesso ao parque. Né? Em que momento, em que documento que fala que é só quem é o proprietário, seus dependentes, né? Então, é isso que eu vejo ainda, né, como que eu não consegui entender. Né? Nesse sentido, eu falo, mesmo se for, né, vagaroso, mas ó, a associação, né, se documentou, teve prova e levou ao conhecimento do judiciário. Né? Eu acho que é nesse sentido. Dr. Everton, né? Isso. Pedindo a palavra aqui, Márcio, complementando o que o doutor Rafael falou em outras palavras, procurando dar uma forma mais distinta, assim, na mesma ideia, mas porém de uma outra abordagem, para tentar ficar um pouco mais claro para todos. Obviamente que o escritório sempre está apoiando as associações, nós acreditamos nesse projeto e por isso que nós fomos precursores aí nesse tipo de trabalho. Porém, nós estamos diante de uma situação, em especial de Olímpia, onde os empreendimentos eles ficaram rodando anos sem essas associações de fato ocorrerem, né? E isso leva o judiciário, mas por que tão agora
começou-se a organizar essas questões e trazer isso ao judiciário, por que não antes? Então, isso aliado à questão que o doutor Rafael falou sobre a complexidade da matéria, tem a questão temporal, que nos limita à questão da liminar em especial. Porém, o que eu queria trazer aqui, em outras palavras, é que estamos diante de uma guerra de guerrilha, tá? São estratégias, e o jurídico vai acompanhar vocês nessas estratégias e no debate de cada momento, como o doutor Rafael falou. Vamos lutar essa batalha? Não, vamos lutar outra. Vamos deixar a batalha da anulação de uma determinada assembleia? Vamos fazer essa luta agora? Mas tudo isso, gente, vai se tornar um ponto convergente. Então, são várias guerrinhas de guerrilha que vão sendo feitas, como se fosse um funil, e isso vai trazendo um peso ao judiciário e também um peso à administração, que pode se converter em um dado momento ou numa mudança de postura, numa questão de acordo, ou de uma decisão judicial, ou várias decisões judiciais que vão trazendo o objetivo final da associação, que é trazer a boa administração, a transparência, né? Então, é necessário que todos continuem mobilizados nas campanhas de guerra de guerrilha. São campanhas. E nós estamos aqui a cada mês, a cada dia, com a Ana, ou a cada momento que a associação nos demandar para apoiar vocês naquilo que vocês nos pedirem. Nós fizemos aqui uma breve apresentação sobre a questão dos alimentos, tá? E esse é um ponto que, de fato, hoje o STJ entende, não especificamente para a multipropriedade, mas já regulou isso em algumas questões de clubes, né? E dizendo que, se não houver um prejuízo ou um risco às pessoas do parque, eles não poderiam, então, se eles comercializam lá um refrigerante, eles não poderiam impedir a entrada de um refrigerante, tá? Dando um exemplo objetivo, tá? Porém, né, a entrar com uma garrafa de vidro já poderia apresentar um risco, tá? Vamos trazer essa pauta agora como uma bandeira, como uma notificação, como uma campanha de mobilização para mudar esse entendimento lá junto à administradora ou em última análise, não dando certo, usar expedientes judiciais para isso? Pode ser, é uma deliberação que a diretoria vai tomar e vai definir junto com os associados, tá? Mas sim, existe uma legislação que entende que não poderia, então, haver essa restrição. Isso está sendo aplicado numa visão de cinemas, de parques, mas não específico à multipropriedade, que é um tema novo, tá? Em relação à questão do pool paralelo, locação direta, né, aí teríamos que ver algumas questões, né? Não existe um tema direto que fale na lei sobre a questão desse ponto de que não pudesse haver uma alocação por parte do particular, né? Porém, a lei diz que, lá no parágrafo único, tratando das despesas, ele traz uma referência direta no parágrafo único do artigo 1358, letra S, que, se houver a determinação de que as cotas de multipropriedade sejam geridas por uma única administração, aí teria um expediente sobre a questão da cobrança. Ou seja, poderia-se, então, entender da forma como foi trazidas as questões nas convenções de vocês, e deveria ter uma administração única. Ter uma administração única correta, com transparência, com valorização à coletividade, é uma medida legal que a lei prevê que fique adequada a todos. O problema são as distorções que começam a acontecer, que estão aí, né, que são enfrentadas por todos, e fazem com que as pessoas procurem, então, locar diretamente, ou podendo até ter algumas empresas aí fazendo o pool paralelo. Se for uma administração terceira,
nós poderíamos dizer que isso estaria realmente afrontando ao regimento interno, às convenções, né? Porém, a gente entende que o pool também, da forma como está sendo feito, ele é um pool que não traz o resultado adequado à coletividade. Então, vamos lá. O que poderia ser feito de plano, né? Sessão gratuita não tem como haver vedação. Pronto. A alocação particular poderia ser feita? Aí nós vamos ver, se a gente for no estrita posição atual da convenção, regimento interno, não pode. E aí tu poderia até sofrer alguma penalidade em relação a isso que tem lá. Porém, nós estamos trabalhando com o quê? Né? Trabalhando com a nulidade da Convenção de 21, né? que trouxe uma restrição maior a isso, né? E ao alterar essa questão, na Convenção original já tinha uma vedação a isso, né? Mas pode ser que a gente, dentro dessas duas ações que nós estamos trabalhando aí de representatividade e de anulatória da convenção específica de 21, a gente consiga, então, depois, e aliado à questão da LGPD, né, da ação da LGPD, a gente consiga, então, reverter essa situação. Então, estou dando um exemplo prático a todos, né, do que as ações judiciais elas vão possibilitar o reajuste desses regramentos impostos, né? E, por outro lado, se não for por essa linha, né, nós teremos, então, como disse bem ali o Márcio, em outras palavras, a questão da auditoria, que também vai ser outro flanco de guerra de guerrilha, tá? Para poder fechar esse cerco, para que, então, os rateios, né, das despesas condominiais, da administração, da nomeação do síndico, dos equilíbrios de contas, do pool, isso tudo vem a convergir num dado momento para o poder da associação reverter a situação. Everton, só o Stetson até fez um comentário ali de que a gente está estendendo o tema, mas na verdade tu entrou nos 2 pontos da próxima apresentação, que é da análise, né? Então, na realidade, tu já entrou naqueles pontos e sem colocar a apresentação. Isso, até peço desculpas, porque como o Márcio citou isso, eu acabei me empolgando aqui no falar, mas agora eu faço a apresentação para vocês e aí de forma bem objetiva vai ficar claro. Então tá, fique à vontade aí, só para a gente concluir o primeiro item da pauta e vencermos esse item. Mas me empolguei aqui. Não, eu não quis te interromper, mas eu vi que tu estava entrando nos pontos da apresentação, mas tá tudo bem, a hora que tu apresentar já foi até falado, aí vai mais rápido. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Um deles é o ponto aí dos alimentos, o outro pode apresentar aí que agora a gente vai tocar esse ponto. Toca a ficha aí. Então, nós temos 3 questões que nos trouxeram ali para analisar, né? A marca, o uso do condomínio, né? Então, a gente pode dar uma olhada nessa questão, a restrição dos alimentos e a questão do pool exclusivo, né? Então, os contratos de 2016 e 2023 vedam a alocação direta. A convenção de condomínio também reforça a proibição, né? A convenção vigente em 16 e vigente em 2022, mas são convenções de 2015 e 2021, né? Aqui nós temos, então, um relato sobre essa questão da notificação recebida, né? E aí nós temos a questão da fundamentação legal, que eu citei antes, sobre a questão de que a comercialização paralela, locação indireta de associações de tempo, né, poderia violar a convenção condominial, como de fato viola, né? Aqui eu tenho uma linha do tempo, né, para deixar mais clara essa questão que abordei, né? O regimento interno já tinha esta restrição, 2016, que é a convenção de 2015, fala-se, então, da intervenção da administradora, né, e veda a constituição de grupos e unidades de locação direta por proprietários, né? Em 2021 também tivemos mais uma questão de reforço nesse sentido, e os contratos aí que analisados em 23 também mantêm essa situação, né?
Então, eu trouxe aqui uma distinção técnica do que seria um pool paralelo e uma alocação direta. O pool paralelo seria, então, ter uma terceira empresa concorrente à administradora que fizesse essas locações, né? E a alocação direta seria do próprio proprietário ou multiproprietário em relação à questão, né? Então, quando eu falei aqui a notificação recebida, ela não traz muito bem essa questão, né, sobre o paralelo, locação direta ou comercialização paralela. Então, tem uma questão técnica jurídica aqui que eles fugiram e eu quis trazer a distinção para você ficar mais claro a todos, né? Então, o que nós temos na lei? Nós temos na lei um parágrafo único que ela trata sobre a questão das receitas, né? Eu vou ler para vocês aqui. Na hipótese de um imóvel, objeto de multipropriedade, ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo, no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administradora única. Essa é a única menção da lei que está fazendo, de uma forma indireta, uma referência ao quê? Ao regimento interno e às convenções, porque a convenção ela é a norma obrigatória a todos. Então, a lei ela não determinou que haja uma forma específica, mas ela está remetendo de forma indireta à questão da convenção e à questão de regimentos internos, que foi o que eu expliquei antes e me avancei na explicação. Tá? Mas só concluindo esse ponto, então, desde a primeira convenção há a proibição de locação direta, todas as locações têm que ser pelo administrador. E a nossa discussão aí estaria, até mesmo, nós temos uma teoria, né, aqui no escritório, uma tese, desculpa, no escritório, de uma impossibilidade essa, não foi enfrentado isso ainda, tá? Mas desse parágrafo da lei da multipropriedade ser inconstitucional, né? Porque ele vedaria o direito à propriedade, né? Tá me fugindo aqui, desculpe. O direito de usar, gozar e fruir da propriedade, que são direitos constitucionais, a lei estaria cerceando esse direito, obrigando a uma administração conjunta. E não se fala em pool paralelo. E quando a contra-notificação veio, ela veio falando em pool paralelo. Não é o nosso caso, é locação direta. Então, nós poderíamos aqui abrir uma discussão que seria vantajosa para os associados, que é tentar derrubar, por inconstitucionalidade, essa vedação. Então, não poderia haver uma proibição ao direito de propriedade e ao direito de alugar diretamente. É uma bandeira que alguma associação, algum momento vai ter que lutar, né? Até agora nenhuma quis debater isso. A de vocês pode ser a primeira ou não, tá? Então, a nossa saída seria focar nisso para tentar liberar as locações individuais. Seria uma forma de botar uma pá de cal nisso ou não. Né? Mas nas convenções de vocês há proibição e conforme a lei, se há proibição, não pode alugar fora da administração oficial. Vamos deixar isso batendo nas ideias ou Everton vai para a próxima? Tá, essa questão, então, aqui da utilização da marca, né? Eles colocaram isso como se você está fazendo alocação direta, você estaria usando indevidamente a marca, né? Aqui a gente tem uma questão de concorrência, mas pensamos que isso é uma confusão da parte deles e que, na verdade, isso não é o objeto principal, não entendemos que isso possa caracterizar uma concorrência ou um uso indevido da marca, né? Então, isso é uma questão a ser revista depois aí, né? Até porque aqui nós abordamos que o uso da marca não é indevido, porque nós não estamos usando a marca. O nome do condomínio é Hotbit. Exato. Então, no momento que eu digo que eu estou alugando uma unidade no condomínio Hotbit, não estou usando a marca deles. Estou usando o nome do condomínio. Agora, se eles quiserem colocar o nome da marca deles no condomínio, o problema é deles. Não temos nada a ver com isso. Mas é por isso que a gente diz que não há aqui uma utilização inadequada da marca. Porque não há uma concorrência. Nós não estamos usando algo.
usando a marca como uma forma de concorrente de mesma atividade econômica ou alguma coisa nesse sentido. Nós estamos usando o nome do condomínio. Ó, tem uma unidade no condomínio Hotbit. Então, esse é o ponto aqui da confusão deles que a gente aborda. Obrigado, doutor, pela complementariedade, né? Peço desculpas que às vezes nesse horário eu já estou bem, bem cansado aqui, né? Mas enfim, então é isso mesmo, ó, finalidade de identificação. O uso da Hotbit em plataforma de estudar tem a finalidade de identificar o objeto da alocação, né? Então, como é que você vai identificar se eles utilizaram o nome lá? Não tem, é onde está o empreendimento. Então, seria um absurdo, né? Falar, então não se está utilizando da marca para explorar comercialmente a marca, né? Então isso aí não tem procedência nenhuma, né? Seria um ponto Mas de independente da utilização ou não da marca, se a vedação é por locação fora do pool, então o que a gente vai ter que debater é a locação fora do pool, se a gente quiser debater. Exato. Ou aceitar que não pode, porque a convenção desde a primeira já dizia que não podia, né? Exato, muito bem, doutor. Então, passando aqui para o último ponto, pessoal, que é sobre a restrição de alimentos, que eu falei, né? Então, hoje, a questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, no seu inciso 1º, fala sobre a possibilidade de entender que o fornecedor, né, o parque, condicionar o fornecimento do serviço principal lazer aquático à aquisição de um produto secundário, alimentos e bebidas, pelo seu próprio estabelecimento, né, seria uma questão que estaria levando a uma venda casada, né? Então, se o Hotbit vende refrigerantes, sucos, salgadinhos e lanches, ele não pode proibir o multiproprietário que entre com os mesmos produtos adquiridos a partir de outro local, né? Então, assim, ó, como eu falei antes, recipientes de vidros, né, que trazem risco, objetos cortantes, bebidas alcoólicas, aí também é uma questão a ser vista, né? Mas, em princípio, aqui existe uma restrição um pouco mais forte, lembrando que isso é muito voltado à questão da legislação de outros tipos de empreendimento, né? Mas, mesmo assim, a questão da bebida alcoólica, se eles lá fornecem também, poderia ser vista de forma abusiva a sua exclusividade, né? Então, seria isso. Aqui seria só umas questões mais práticas, né? Mas podemos passar, já explicamos aqui, e ficamos à disposição, né, para a gente conversar. Podemos fazer contranotificações, mobilizar os associados, definir, então, as estratégias que nós vamos querer adotar a partir disso, né? Que guerras vamos lutar? Que momento vamos aplicar a guerra de guerrilha? Vamos entrar com uma ação judicial num ponto final sobre essa questão dos alimentos? Vamos notificá-los novamente, vamos provocar debates, vamos mobilizar pessoas, vamos trazer um seminário sobre isso para mobilizar pessoas e, de repente, conseguir novos contatos para a associação. São coisas que a diretoria vai pensar aí na melhor maneira de tirar vantagem, como bem já tinha dito o Márcio sobre o ponto aí anteriormente. Tá? Então, agradeço aqui, concluo a minha apresentação a vocês, fico à disposição para demais dúvidas e esclarecimentos juntamente aí com a doutora Ana e o doutor Rafael. Vencidos, tá, Márcio? Ponto 1. Estamos por vocês agora. Não, perfeito. Vamos então aí. O ponto 1 elencou lá as ações em curso, né? Bem explanada a posição de cada um. Então, provavelmente, né, depois aí do recesso da área jurídica, então provavelmente no primeiro semestre nós teremos aí alguma notícia favorável, né, das 3 ações aí. A deliberação colocada, acredito, né, que foi a própria assessoria jurídica que colocou a necessidade. Então eu vejo aí pertinente a gente aí já deliberar isso, né, em razão aí da janela, né, do período.
né? Então, já que a gente tem um quórum, né, eu acho aí então importante, né, a gente não já deliberar, né, se ficar claro aí a necessidade, né, então já se faz aí a judicialização, tá? Agora, esses outros pontos, principalmente, né, essa situação de acesso ao parque, a gente sempre tem que deixar claro que o nosso condomínio, a associação é do Hot Beach Suites, o nosso empreendimento. O acesso ao parque é outro estabelecimento, onde que tem acesso direto, tá? E onde somente cotistas que têm acesso aí ao parque. E o empreendimento nosso tem um tratado com um parque que já paga esse acesso anualmente para os cotistas, né? Então, eu entendo que, pelo menos, né, esse levantamento que o Dr. Everton fez é bem pertinente da venda casada. Se poderia, né, a gente fazer algo de forma administrativa junto ao parque, né, ou ao empreendimento aí. Eu não sei se faz ao parque ou próprio, né, direto para o Hot Beach Suites, né? Os doutores pediram a palavra, hein? Eu só queria pedir a gentileza, eu já fiz a explanação, a doutora Ana pode assumir aí com o doutor Rafael o restante da condução da reunião, agradecer a oportunidade de todos, e pedir a licença em função de outros compromissos que eu tenho aqui, tá bom? Uma boa noite e um bom restante de reunião a todos e à Assembleia de vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada. Então, né, até em função dessas informações que foram trazidas hoje ali, né, em respostas aos questionamentos de vocês, eu venho novamente aqui, daqui a pouco deixar, né, essa assembleia deixar a diretoria, né, com essa autorização para definir, né, conjuntamente, né, que seja, né, debatido de forma em grupos de WhatsApp e tudo, né, o ajuizamento das ações, mas que a própria diretoria já tenha a autonomia para dizer, não, esta ação vai ser ajuizada, demanda, né, a assessoria jurídica ali para o ajuizamento. Que isso economiza, né, então, a questão de tempo, a questão de toda vez que precisar fazer um ajuizamento, né, convoca uma assembleia, tem custo com o registro da ata. Então, o que a gente pode fazer aqui, claro, debater ali os assuntos, se já queremos sair daqui com alguma, né, notificação ou com alguma ação para ser ajuizada, podemos tocar, mas acho que o ponto importante é dar a autonomia, né, para que a diretoria tenha esse condão, né, de definir os ajuizamentos. Perfeito. Eu também acho oportuno, a gente poderia deliberar nesse sentido, né? E depois essa ação aí ficava a cargo da diretoria, que com certeza ela vai deixar isso bem transparente aí para todos os associados. Você diz a questão do mandado de segurança? Não, com relação à autonomia da decisão ser da diretoria, né? Uhum. Sim, a É. autonomia da decisão ser da diretoria, deixar deliberado hoje isso, né? Isso. Deixar isso, a gente pode utilizar esse tópico aqui para deixar isso deliberado, né? E claro, que sempre com a transparência que você sempre tem ali com os associados nos grupos. Certo. Sim, e então eu acho que a ação seria mesmo agora de urgência a da planta lá com a prefeitura mesmo, e dar continuidade daí, senão a gente também vai acabar perdendo. Tem uma janela aí de 120 dias que a gente tem que correr aí para poder. Então, essa daí eu voto que a gente poderia deliberar essa daí também. Já fecharia aí. Depois a gente poderia ver as demais aí, em questão do parque e etc. Certo. O Fábio está com a mão levantada? Isso, boa noite a todos. Não. Eu queria Boa só, noite. de repente, seria interessante, porque do meu ponto de vista, né, de pensamento, era ok, eu concordo sim que a diretoria deve ter essa autonomia, né, para poder tomar essas decisões, né, como acho que todos falaram aí, é difícil você estar sempre reunindo todo mundo, né, apesar que a participação é de poucos, mas demanda tempo e custo, enfim. Mas criar algum dispositivo que assim, ok, tudo bem, mas ser comunicado à associação, né? Porque, por exemplo, do meu ponto de vista, né?
Mas ok, eu dou essa autonomia porque eu confio na diretoria, né? Então, estou dando o meu voto de confiança para a diretoria fazer o voto dela. Vamos falar assim, né? Apesar de talvez não concordar com algumas coisas, mas ok, o que for que eu achar que eu devo questionar, eu converso direto com a diretoria e aparo as arestas, né? Mas criar alguns dispositivos, só comunicamos a associação, entramos com tal ação, ponto, mais nada. Fica aí minha sugestão. Fábio, muito importante a tua manifestação. Eu penso que a sistemática sugerida pode ser: tem necessidade de uma ação, faz o resumo. Olha, precisamos ajuizar tal ação, o objeto é este, o resultado pretendido é este, e bota uma enquete no Simples. Aí o pessoal vota sim, sim, concordo, não concordo. Se quiser tirar alguma dúvida, tira, mas de forma rápida aí no WhatsApp, mas não faz toda uma assembleia para isso, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma mínima formalidade dentro do grupo de WhatsApp, faz uma pequena enquete, ou seja, objeto, necessidade e o que se pretende. O pessoal vota assim, concorda, pum, aí a diretoria já tem uma febre. Agora, se a enquete apresentar negativo ou meio a meio, aí de repente a Convoca a diretoria, assembleia. opa, vamos debater um pouco mais isso, né? E aí convoca. Então, acho que dessa forma tem uma autonomia e, e com uma enquete vai ficar bem bacana, porque aí o pessoal está votando, ao invés de votar na Assembleia, vota uma enquete rapidinho ali, acabou o assunto. Então, todos Mas, de. Opa! não, só para dizer que foi muito boa a intervenção ali do Fábio, que não é uma carta branca para a diretoria ajuizar o que quiser e só comunicar depois. A minha opinião é juntar a ideia do Fábio com uma outra que é anunciar previamente. Gente, pretendemos fazer isso, né? Não fizemos isso, né? Então acho que fica bacana e fica de bom tom aí da diretoria tomar providências para não fazer o que a gente tanto critica nas administrações, né? Que é fazer E sem. também não é a linha da diretoria, né? A diretoria é bem transparente, tanto é que o nosso grupo da diretoria é junto com os conselheiros, né? Então a gente tem um grupo da diretoria junto com os conselheiros. Então, quando tem algo assim mais, quem é deliberado, diretoria, os conselheiros, todos, né? Então a ação, como eu vejo muito sério, em momento algum a diretoria vai falar, vamos fazer isso e ponto, né? Sempre vai ser levada ao conhecimento e votação de todos os associados. A ideia aqui é não formalizar uma assembleia, né? Porque aí tem um envolvimento aí maior, tá? Ah, Mais alguém? Alguma situação? Podemos partir para o item 3? certo. Então, foi deliberado, né, pela unanimidade, que a diretoria tem autonomia para o ajuizamento das ações, porém ela vai comunicar administrativamente, né, a necessidade desse ajuizamento através ali dos grupos de WhatsApp, que haverá uma enquete e, em havendo discordância nos grupos, será verificada a necessidade ou não de convocar uma assembleia para deliberar, né, sobre o ponto específico. Certo? Perfeito. Então, todos de acordo, podemos passar para o item 3 ali, que é a apresentação dos índices de inadimplência. Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Vamos lá, pessoal. Ó, Márcio, item eu não 3. sei se eu me perdi em alguma coisa. Qual é o item 2? Definição do planejamento estratégico das ações Perfeito. judiciais. Perfeito, obrigado. Só um detalhe que agora me fugiu, que a Raquel havia falado ali, né, de nós deixarmos já deliberado hoje o ajuizamento do impetramento, na verdade, do mandado de segurança. Vocês querem deliberar isso aqui ou vocês querem deliberar no grupo e já utilizar dessa autonomia? Raquel, você... Da minha hora. A gente pode deliberar no grupo, então, e
e tratar dessa autonomia. E aí a gente também, aqueles que não estavam aqui, de repente, também tem aula A disso. gente disponibiliza a gravação também, se precisarem assistir para entender, né, certinho. Então tá certo. Vamos tocar. Então vamos lá, pessoal. Ó. Só lembrando que vai ter que ter urgência com essa daí, porque tem uma janela, né? Pode deixar. Então vamos lá. Cumprindo, né, essa assembleia, na verdade, ela veio ao encontro, né, porque o nosso estatuto, lá no artigo 26, ele fala, né, ó, no mínimo 2 assembleias aí dentro do ano, né? Então a nossa associação vem ao encontro, né, de fazer cumprir aí o que está no estatuto, sempre essas 2 assembleias, uma para projetar o ano seguinte, né? Então o foco dessa assembleia foi, né, a aprovação do orçamento 2026, tá? E sempre a outra assembleia é a prestação de conta, né? Então, provavelmente a gente tem no planejamento aí ó, isso ocorrer em março, comecinho de março, né? Assim que encerrar as peças, né, contábeis, já fazer a prestação de conta, né? Aprovando aí a prestação de conta do ano de 25, lá no ano que vem. Então, o item 3, não tem como falar, né? Aprovar um orçamento do ano seguinte sem, né, ter uma projeção da arrecadação bem próxima da realidade, né? Então, antes de falar do orçamento, a gente vê um ponto, né, preocupante que tem, querendo ou não, um reflexo muito grande quando nós, da diretoria, sentamos aí para projetar a arrecadação do ano que vem. Então, foi os índices de inadimplência. Como vocês, associados, já percebem, né, a gente vem fazendo um trabalho bem forte, né, a diretoria está fazendo um trabalho combatendo, né, a inadimplência. Fato que, ao meu ver, né, não deveria existir, né, porque o que é a associação? Cotistas que têm um ideal, né, empenhados aí para resolver, né? Então, primeiro é o compromisso aí com as contribuições. Lá no nosso estatuto, né, tem esse compromisso de todos os associados, né, das 9 parcelas de R$ 60, totalizando os 540. Isso é o compromisso inicial, mas a associação não morre, né, depois desse período, muito pelo contrário. Esse compromisso inicial é para ela nascer, né? Uma associação nasce ao longo do tempo. Então, nós temos um ano e alguns meses, né? Então, já está criando modelo, já está tendo uma autonomia mais administrativa, vocês perceberam, e assim, ao longo do tempo, ela vai criando aí o seu corpo, né? Então, é importante, né? Então, esse compromisso inicial de R$ 540, 9 parcelas de 60, e agora para frente, né? Então, por isso, né, lá 10/1 é a 9ª parcela da associação, onde tem esse período aí de fidelização dos associados, né? Após isso, né, a associação continua, né? E ainda agora, de forma aí até mais forte, né? Porque nós já temos a ideia de ações aí, não só essas jurídicas, mas também aí a contratação aí da própria auditoria. Inadimplência, né? Eu sempre, né, como tesoureiro aí, e a diretoria, a gente sempre está colocando lá no grupo, né, a preocupação da inadimplência. Eu fiz um simples histórico aí de informações bem aleatórias com relação ao saldo, né, da nossa inadimplência, que é um saldo preocupante, né, pelo tempo que temos de associação e como projetar uma associação com uma inadimplência alta, tá? Então, primeiro vamos combater, vamos levar isso ao conhecimento de todos e da necessidade assim urgente da gente estar diminuindo isso. Primeiro o histórico, depois a gente vai falar das ações que a gente está tendo com relação ao combate. Ó, um histórico, dia 15/1,
nós tínhamos um saldo aí de 5.820. Dia 8 de maio, 4.320. Dia 15/9, chegou a 8.820. E agora, há 2 dias, aí, 16/11, um saldo aí de 5.940, tá? Quase 99 contribuições, né? Quase aí 6.000 reais. É um valor alto, né? E preocupante, porque quando a gente pensa em projetar isso na frente, né, a gente não pode ter inadimplência. Como que está o corpo dessa inadimplência? Esse saldo de 5.940, olha só, a primeira parcela todos pagaram, né? Porque era padrão aí para estar fazendo adesão. A segunda parcela tem 9 associados ainda com pendência, né? Então, tem 9 contribuições, totaliza 540. A terceira parcela, aí, que venceu lá em 10 de janeiro, R$ 660, 11 contribuições, né? A quarta parcela venceu 10 de março, 1.080. A mesma situação na quinta e na sexta. Então, tem 18 associados aí, também pendente aí nesse período. A sétima parcela, 10/9, tem R$ 1.500 pendente, né, que totaliza aí um montante, tá, de 5.940. Essa última parcela, hoje, né, 10/11, né, ela também está pendente, né, mas não está naquele saldo da inadimplência lá, porque aquele saldo é o saldo que a gente está combatendo aí com relação a diminuir. Vem, né, alguns associados, 3, 4 associados, entraram em contato, relataram aí problemas, mesmo assim eles estão honrando aí, ó, paga uma atrasada e uma presente, né, só para mantendo o vínculo e não deixando esse saldo aí aumentar, tá? Então, é importante, né, de nós associados, não só da diretoria, porque a gente sempre faz o envolvimento de todos, a associação é de todos. Eu sempre falo isso em reunião, né? Hoje eu estou como tesoureiro, o Rafael é presidente, a Raquel é vice-presidente, mas amanhã, né, o ano que vem, pode estar qualquer um aí da associação, tá? Então, é importante a gente encontrar os meios para estar combatendo. O que está sendo feito? Cobrança por e-mail. Agora, nós temos o aplicativo, né? Todos, nós já tivemos acesso, né, de uma grande parte aí dos 215 associados, né? Ainda tem uns 30% ainda que falta acessar. Nele tem o histórico de pagamento, tem as parcelas pendentes, tem a forma de optar de como pagar isso. Então, é um canal a mais, né? Seja por Pix, seja por boleto. Então, uma forma a mais de tomar conhecimento da situação financeira. Além disso, nós temos os disparos aí de e-mail, né? O e-mail da parcela atrasada, toda semana o associado recebe. As parcelas que irão vencer, né? Tem um cronograma aí de envio, né? Ó, recebe com 10 dias, com 5 dias, da véspera, depois que vence, aí também tem um período, né? Então, não tem como, né, não ser comunicado. Além disso, no grupo de WhatsApp também, tá? Essa cobrança antiga, né, o que nós fizemos? Entramos em contato individualmente por 3 vezes, né? Então, todos os associados com pendência financeira receberam contato individual, né? Seja meu ou do suporte que nós temos aí, cobrando, né? Enviando as parcelas, né? De acesso. Enviando o link, né? Ó, só clicando no link já ia o Pix ou por boleto. Então, teve também facilidade, né? E também houve a comunicação, né, com relação aos associados que têm 3 parcelas em aberto. Esses nós fizemos uma comunicação extrajudicial pela assessoria jurídica, muito bem feita e muito bem
trabalhado, enviado para o e-mail de todos, né? Então, de forma administrativa, diversos contatos, diversos canais. De forma extrajudicial, também foi feito o Dr. Rafael fez aí e sua equipe uma notificação extrajudicial e foi enviada aí para todos, né? Então agora resta aí a conscientização do próprio associado com relação à necessidade, né? E essa certeza, esse retorno, né, que a gente precisa, para ter aí a programação dos trabalhos aí da associação. Para o item 4, né, eu vou falar o item 4, depois a gente no final aí abre para estar comentando sobre esses dois itens, tá? A aprovação aí do orçamento do exercício 2026 com a possibilidade de reformulações e adequações das regras relativas à contribuição associativa, estando sujeita a futuras modificações no estatuto. Poderíamos deliberar uma diminuição da nossa contribuição associativa nesse momento? Sim, né? Poderíamos, mas imagina só, né? Com uma inadimplência desse valor, né? A gente já deliberar uma diminuição sem aí ter a certeza do número aí de associados que irão se manter, tá? Então, diante disso, né, nós vamos deixar a situação que a diretoria tem planejada, né, e caso ocorrer essa diminuição, provavelmente vai ocorrer, lá na próxima Assembleia, né, ocorrer em fevereiro, em março, a gente já bate um martelo em Assembleia, tá? Mas provavelmente, né, vamos manter, pensando positivo, né, manter aí o valor sugerido aí no orçamento, tá? Já tratando o orçamento, né? Orçamento, né, da associação, receita e despesas, tá? O primeiro ponto, a receita. O total de contribuição associativa projetada para fazer a arrecadação no ano de 2026, R$ 64.900, tá? Juros ativos, né? Um valor aí meio imprevisto, né? Mas assim, com relação ao atraso, né, das contribuições associativas, né, a associação recebe esses rendimentos, esses juros, tá? E os rendimentos de aplicação financeira, né? É o valor, né, que a associação deixa disponível. Agora sim, nós temos uma conta aplicação, né, que abrimos aí na XP Investimentos, né? Inclusive este mês, e já há alguns dias, né, Raquel? O recurso parado lá, nós já tivemos aí um rendimento até bem favorável, né? Que esse rendimento será apresentado na prestação de conta aí do mês de novembro, tá? Como chegamos nessa projeção de taxa associativa? Conforme eu falei, a 9ª parcela, né, que é aquele período lá exposto lá no compromisso, de R$ 60, vai vencer dia 10 de janeiro de 2026. Então, os 215 hoje, né? Tomara que até lá janeiro, né, nós tenhamos aí mais associados, mas permanecemos aí com a posição atual, 215 a 60, 12.900. Projetando as demais parcelas da contribuição associativa para o período de 2026. Estamos projetando, né, uma queda do quadro de associados, considerando a inadimplência, né, e o período aí de fidelização dos associados. Mas nós aqui presente, diretoria, né, devemos aí sempre manter que a nossa associação é contínua, né? Então eu projetei aí, a diretoria projetou um número de 200 associados a um custo, né, de R$ 52. Seria 50, mas como nós temos taxa de cobrança de boleto e tal, então chegamos a um valor de 52. Então, totalizando 10.400 aí em cada parcela, projetando aí o valor, né, o montante aí de R$ 64.900 de arrecadação para o ano de 2026, tá? Onde serão aplicados, né, essas despesas?
custos e despesas da associação, tá? Nós temos aí como pilar aí uma assessoria jurídica, né? Uma despesa que a associação tem que ter, né? Assessoria jurídica, projetando um valor de quase 22 mil. Serviços administrativos, né? Esse ainda nós não temos, né? A associação vem tocando esse serviço administrativo, né? Temos aí um suporte, né? Por enquanto está de forma voluntária, né? Mas dessa contratação, né? Na última assembleia já tem deliberado essa contratação no valor de R$500 mês, né? Mas a diretoria está achando aí, na verdade, desse profissional, né? Mas assim, a diretoria vem desempenhando esse trabalho, tá? Os honorários contábeis, né? No valor aí mensal, que as 12 parcelas mensais, 4.248. A licença do software de gestão, 6, que é a nossa plataforma, que é o aplicativo, que é o software de cobrança também. As liquidações de boleto, agora projetando já 2026, todos os boletos de cobrança integrado com o sistema. Então, vocês perceberam, o fulano pagou o boleto, né, em menos de 15 minutos já baixou no banco, já baixou no sistema e creditou também o valor da conta, tá? Um valor projetado para cartórios, né, para despesas cartoriais, de emolumentos, a renovação do nosso certificado digital que vai ocorrer ano que vem, a renovação do domínio aí do site, um valor projetado aí para custas processuais, né, R$1.500, isso pode ser mais, ou como pode ser menos, tá? A hospedagem anual, ano que vem vence a nossa hospedagem do site, um custo projetado para deslocamentos de 1.200, um valor projetado também para correios e postagem, com base histórica, né, de 1.300, material de escritório, né, de R$100, isso ainda nós não tivemos, e provavelmente nós vamos ter, né, que nós temos o suporte, esse suporte tem um celular, que provavelmente vai necessitar de crédito para manter a linha aí, mesmo usando somente o WhatsApp. A manutenção mensal que nós temos aí do site, esse valor aí é anual, tá? 45 mês, tá? E um custo, né, novo, projetado para o ano que vem, tá? De R$20.000 para a contratação de uma auditoria condominial. É um valor, né, inicial, né, dependendo da auditoria, né, dependendo da forma que a gente vai contratar, pode ter um custo maior, com certeza, né, tem. Nós fizemos aí algumas cotações, né, dependendo, esse é o valor mínimo encontrado, né, claro que quando for fechar isso, nós vamos estar sentando de novo para estar deliberando essa situação, tá? Com essas despesas aí fechou, né? Um total de despesas de R$65.864, tendo um resultado superavitário de 1.546, tá? O que é importante? Nós temos... não foi isso, deixa eu subir aqui que está na minha frente. O que é importante relatar que isso é receita e despesa do ano de 2026, tá? Não foi colocado, mas nós temos também, né, um saldo de disponibilidade financeira, né, projetado, né? Se vocês repararem aqui, ó, o saldo para abertura de escrituração é o saldo projetado financeiramente, né, para abrir o orçamento de 2026. Esse valor, né, nós vamos somar com a nossa arrecadação do ano que vem, né, e menos essas despesas projetadas. Então, dá para perceber aí nesse quadro, né? Então, ó, o total de receitas previstas, na verdade, é o saldo financeiro previsto, né? Que é a arrecadação, né, que nós
levamos já ao conhecimento de vocês, mais o saldo financeiro projetado de 19.200. Então, nós vamos ter uma disponibilidade financeira do ano que vem de 86.610 contra uma despesa prevista de 65.864. Então, a ideia é fechar o ano de 2026 com um saldo também positivo de 20.746. Isso se essas despesas que nós relatamos aí ocorrer. Né? Vocês perceberam, por exemplo, despesa administrativa, hoje nós não temos. Isso pode ocorrer no que vem. Tá? Então, mesmo fazendo a contratação da auditoria por 20 mil, volto a falar, é um custo baixo, é um custo inicial, dependendo dos profissionais contratados. Tá? Mesmo assim, seguindo essa arrecadação, vamos fechar o exercício do ano que vem com um saldo financeiro de 20.746, tá? Então, essa que é a ideia. Isso que está em tela já é do nosso sistema, né? Já é uma despesa do orçamento, uma despesa orçamentária de 2026, já com essas projeções, tá? Também durante o exercício de 26, nós estaremos acompanhando o valor orçado com o valor executado, tá? E precisando, né, durante a execução de alguma situação, a gente sempre em reunião vamos deliberar, tá? Agora sim, o resumo, né? Então, o saldo anterior projetado é que nós temos para fechar o exercício, uma projeção, né, de 19.200, mais as entradas que nós estamos projetando para 2026, de R$ 67.410, menos as despesas, né, de 65.864, projetando aí um saldo previsto lá para o final do ano que vem de 20.746, tá? Então, essas são as ideias. A ideia do orçamento bem próximo à realidade, né? E agora a gente queria ouvir, né? A Lúcia já levantou a mão, né, Lúcia? Fique à vontade. Tem que abrir o áudio. Não, eu estava perdida aqui, que eu não pensei que você já fosse me dar a palavra. Não, é só para esclarecer esse resumo aí final de 26, Certo. considerando que não há nenhum, né, não vai haver ninguém inadimplente, né? Você está contando que todos fossem pagar, enfim, né? Isso. Tá, maravilha. Porque qual que é a ideia? Quando eu projetei a receita, quando a diretoria projetou esses 64.900, repare que nós vamos pensar dos 215 associados, né? Nós aí já diminuiu para 200. Vamos pensar assim, quem está inadimplente, né? Vocês viram o histórico das parcelas? São 18 associados, né? Então vamos pensar assim, tirando o associado e com algumas captações aí, vão manter um número de 200, né? Então, com a diminuição da taxa da contribuição associativa, seria um valor aí previsto de arrecadação. Claro que isso vocês percebem que a gente faz análise mensalmente, né? Se esse valor projetado, né, estiver acima, né, do executado, a gente está arrecadando menos. Então, o trabalho, né, deve ser feito nas despesas, né? Alguém mais, Raquel? Obrigada. E a ideia também de diminuir a taxa associativa é de incentivar o associado que está a continuar e também trazer novos associados. É isso. Essa que é a ideia também, né? Porque isso que nós, né, inclusive no grupo, né, a gente tem que sempre aí estar deixando claro que a associação não morre. Nós temos um período de fidelização, que foi essas 9 parcelas, para a associação nascer e se estruturar, né? É isso que a gente, né, tá
tentando e estamos conseguindo, né? Agora ela tem que se manter, né? Então, a ideia é permanecer, né, com um número aí de 200 associados, né, com essa diminuição aí. Então, provavelmente seria, provavelmente não, para a parcela de 10 de março de 2026, tá? Aí nós teremos, né, uma assembleia no final de fevereiro, tal, já para bater o martelo com relação a essa diminuição, tá? Mais alguém? Alguma situação? Então, a gente põe em votação, né, doutora Ana? A aprovação do Isso. orçamento para 2026, né? A gente, na verdade, tiver- aprova, né, as contas de 2025, porque foram todas apresentadas, né? E Sim. também a aprovação do orçamento para 2026. Alguém contrário? Alguém tem mais alguma dúvida? Por unanimidade, foram aprovadas, Perfeito. né, as contas de 2025, aprovado o orçamento ali para 2026. Só salientando, né, o que a gente já havia conversado, que em havendo, né, a mudança nos valores e na forma da contribuição, é necessário fazer a alteração em estatuto, tá? Então, é só lembrando que quando a gente vocês forem, né, fazer essas alterações aí, só tem que fazer ali a chamada para alterar no estatuto essas informações também. Perfeito. Gente, muito obrigada pela presença, né, pela presença virtual de todos, pela atenção de todos. Agora são 8h48 e podemos dar por encerrada a nossa solenidade. Ok, boa noite a todos. Perfeito. A gente agradece a presença de todos, né? Eu vejo a necessidade, né, não só no nosso grupo, né, de deixar essas informações também transparentes, porque às vezes só a diretoria coloca, né? É importante também que os associados aí se envolvam, né? E sejam também replicadores dessa informação também no grupo, né, que é importante. Claro que depois, né, a gente vai deixar essa assembleia, né, disponível para que todos aí acessem, tá? Raquel, quer finalizar, Raquel? Finalizando, então, gente, ó, o Instagram tá muito legal. Aqui não vai dar para ver por aqui, gente, mas já estamos com 86 seguidores, então falta alguns associados seguir lá, né? A gente está fazendo um trabalho bem bacana e a gente quer mesmo que esse movimento cresça para que a gente consiga conquistar muito mais benefícios aí para todos, tá bom? Então, uma ótima noite e vamos para cima. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Tô tchau, seguindo gente. lá agora, Boa noite. tô seguindo. Eu também vou Ah, seguir. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. boa tchau, tchau. noite. Boa noite.